Bem-vindos, esse é um momento especial, esse é um momento de júbilo e celebração, de ação de graças, e ele começa com um culto ao Senhor. Após o culto teremos a cerimônia de colação de grau, de titulação, momento de celebração, mas nesse instante eu os convoco a abrir o coração diante do Senhor. Podem assentar-se. Vamos curvar a nossa fronte em oração diante de Deus. Pai Celeste, nós estamos na Tua casa nesse instante para louvar-Te, para bendizer-Te. Tu és o nosso Deus, Deus único e verdadeiro, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que cuida de nós, expressando-nos a cada momento através das Tuas bênçãos, os Teus propósitos. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e queremos, Senhor, que através deste serviço religioso, cada uma de suas partes possa agradar o Teu coração. Nós nos reunimos para render-Te graças pelo que o Senhor tem feito em nossa vida e através da nossa vida. Aceita, Senhor, o culto que agora o Teu povo presta a Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem tanto amamos e a quem desejamos servir. Amém. Convido-vos a abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus no Salmo de número 116. Façamos a leitura responsiva dos versículos 12 a 14. Salmo 116. Versículos 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a forma do Senhor, a morte de seus santos. Coloque-se em pé e adoremos ao Senhor com um canto. O hino está escrito no seu programa e creio que todos conhecem bem. Então, deixe que sua voz demonstre o júbilo devido ao Senhor.
ler o livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande violência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora, transmita a nós o teu ensino sagrado, ministra para nós nesse instante, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos. A nossa saudação primeiro é aos nossos professores, ao nosso diretor do Centro Unijumper, a nossa gratidão pelo convite. Eu não mereço estar aqui, deveria ser outro pastor, outro preletor para este culto tanto significado na vida do Unijumper e na vida dos nossos formandos. Então, a minha gratidão ao Unijumper pelo convite, minha gratidão aos formandos, minha gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de, nesta noite, estar com vocês. Agora eu fico pensando como vou me dirigir aos senhores, mestres, doutor. Que nome eu gostaria de dizer aos senhores? Antes de entrar, eu estava pensando em me dirigir como pastores. Depois eu vi nossa querida irmã Dona Elizabeth. Então eu não posso dirigir com os colegas pastores. Mas eu creio que o termo mais apropriado é aquele termo que eu gostaria que todos os senhores pudessem ter nas vossas vidas: servos. Servos a serviço do Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, e eu gostaria de caminhar sobre esse tema nessa noite: servos a serviço do Senhor. Fala de um momento na vida de Salomão, um momento também de grande significado na vida desse servo de Deus. Seu trono foi-lhe entregue pelo seu pai. Agora iria ocupar o trono, ia ter de dirigir a nação. Uma mudança de tudo da sua vida. É um novo momento da sua vida. De fato, agora ele seria o rei de Israel. E tinha de continuar o trabalho do grande rei Davi. E diante de si está a construção do templo, estão os grandes desafios deixados pelo seu pai. E o seu comportamento é diferenciado por este momento que ele tem a experiência de estar na presença de Deus. E quando nós lemos esse texto, nós vamos compreender a atitude de um servo a serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Pode parecer que não vai mudar nada na vida dos senhores, mas a partir de amanhã, meu querido colega Adão,
nós tivemos a oportunidade de sentar nos mesmos bancos na escola, passar a ser um doutor em divindade. E nesta hora, meu querido, eu gostaria que você lembrasse da mensagem dessa noite. Para se lembrar da mensagem dessa noite, daquilo que o texto sagrado há de falar ao nosso coração, um servo a serviço do Senhor, pela glória dele. O que esse texto nos ensina? Quando o Senhor dirige a Salomão e diz: pede-me o que queres. Salomão começa de uma maneira diferente nesse texto. Ele começa expressando a sua gratidão a Deus. Gratidão porque Deus lhe havia concedido o trono. Gratidão porque Deus, na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia, havia cuidado do seu pai, e depois de cuidar a vida toda do seu pai, havia lhe dado o trono que lhe pertencia ao pai. Quando nós lemos esse texto, nós vamos encontrar Salomão expressando a sua gratidão profunda a Deus, por tudo aquilo que Deus de fato tinha sido no período do seu pai como rei, de grande benevolência, usaste para o teu servo Davi. Eu gostaria que a vida de vocês e as nossas vidas como servos a serviço do Rei, do Senhor da glória, para a glória do Senhor, pudesse ser marcada inicialmente pela gratidão. A gratidão a Deus, porque Deus é Deus de inteligência, Deus proporcionou o André Jumper, Deus proporcionou os professores, Deus abriu as portas, Deus cuidou dos senhores, Deus cuidou da família de vocês. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, fez com que tudo fosse colocado no tempo certo, na hora certa, para a glória dele. É um ato de Deus. Mesmo que os senhores possam pensar nas suas vidas e possam dizer: e o meu esforço? Se não fosse a graça de Deus, eu não teria saúde, não teria condições. Se não fosse a graça de Deus, nossos professores não estariam dando as suas aulas. O André Jumper não teria os seus recursos, não teria as portas abertas. Nas nossas vidas, nós devemos primeiro agradecer a Deus, sermos gratos a Deus. Mas esse texto vai mais longe. A segunda coisa que Salomão faz é reconhecer a sua pequenez. Eu não passo de uma criança. Não passo de uma criança, não sei me conduzir-me. Salomão se julga dependente, totalmente dependente. Jesus muitas vezes usou objetos para nos dar lições. E quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança e coloca diante dos discípulos e deixa bem claro: se não vos tornardes como criança, não podereis entrar no reino dos céus. Agora Salomão, que está no trono, diante da pessoa de Deus, ele se quebranta, ele se humilha, e ele expressa perante o Senhor a sua própria realidade, dependência exclusiva da graça e do poder de Deus. Eu não passo de uma criança. Meus queridos, será que nós temos nos julgado assim também nas nossas vidas? Ou será que nós temos nos julgado tão capazes, tão autossuficientes? Temos julgado que nós somos mais inteligentes, mais cultos do que os outros. Há um momento da vida de Pedro muito interessante. Quando Pedro, depois de ter negado o Senhor por 3 vezes, Jesus tem novamente um encontro com Pedro. Jesus faz uma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Por que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas mais do que os outros?
Por que Jesus faz a primeira pergunta dirigida a Pedro desse linguajar? Pedro, tu me amas mais do que os outros? Porque naquele momento Jesus queria ensinar a mais preciosa lição que Pedro precisava aprender no ministério. Nós não nos comparamos aos outros. Nós olhamos para nós e descobrimos a nossa pequenez. Pedro não afirma, eu amo o Senhor mais do que todos eles. Pedro simplesmente diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. A primeira lição estava ensinada. Eu não passo de uma criança. Eu não sei me conduzir. Meus queridos, um servo vive na dependência exclusiva e total de Deus. Gratidão, esse é o primeiro passo. Dependência, quebrantamento de vida. É o segundo passo, é o reconhecimento daquilo que é de fato. Agora, dirige-se ao Senhor dizendo, eu vou conduzir o teu povo. Dá-me o coração compreensivo para conduzir o teu povo. O que Salomão queria dizer? Qual é a mensagem que queria passar naquele momento? Ele está dizendo, Senhor, Israel não é meu, é o povo que o Senhor elegeu. Ele usa essa expressão no texto de forma muito clara. Este é o povo que o Senhor elegeu, o povo grande. Mas ele não era o rei, ele não ia governar aquele povo, mas aquele povo não era dele, aquele povo é de Deus. Eu sou pastor, a igreja não é minha, a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Meus queridos, onde os senhores vão usar os seus conhecimentos, vocês estão dirigindo o povo que pertence a Deus. Então há um ponto central aqui. A sua responsabilidade primeiro é para com Deus. A sua prestação de contas é para com Deus. Quando os professores assumiram as suas aulas, olharam para vocês não como alunos deles, mas olharam a cada um dos senhores como servos do Senhor Jesus. Eles têm responsabilidade diante de Deus pelas aulas ministradas aos senhores. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. A igreja é de Deus, a obra é de Deus, o ministério é de Deus. É o povo que Deus elegeu, é o povo que Deus constituiu, é o povo que Deus cuida, que Deus, da sua graça e do seu poder, o torna povo dele, com seus defeitos. Não é um povo tão bonito aos nossos olhos muitas vezes, mas quando nós olhamos pela visão de Cristo, nós vemos um povo santo, nós vemos um povo diferenciado, e nós o amamos, não pela nossa visão, mas pela visão de Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que Deus quer que nós vejamos a igreja. Deus não quer que nós vejamos a igreja por nós mesmos, mas Deus quer que nós vejamos a igreja através dele, com o povo eleito dele, para a glória dele, para o louvor dele e para a honra dele, e não por nós mesmos. Então o servo a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, ele precisa ter a visão de Deus, ele precisa ver o povo como o povo de Deus, não seu. A sua responsabilidade é muito maior, porque agora a sua responsabilidade é diante de Deus. Se nós olharmos esses três aspectos, por isso que ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria àquele que tem misericórdia, que ele foi grato.
Ele pediu sabedoria àquele que poderia dar-lhe sabedoria, porque ele não passava de uma criança, do seu quebrantamento. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo que não era dele, que era do próprio Senhor. E qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta do Senhor? A resposta do texto sagrado mostra em dois aspectos bem claros para nós. Deus afirma: eu darei sabedoria para que você conduza o meu povo. Eu te darei condições para que conduza o meu povo. O banco da escola nós aprendemos muitas coisas, mas o aplicar aquilo que nós aprendemos é necessário uma experiência profunda com Deus. Há muitas pessoas que têm grande conhecimento, mas não são sábias. Tem cursos e mais cursos, porque o aplicar daquilo que nós conhecemos é preciso ter uma experiência profunda com Deus. E Deus agora dirige a Salomão dizendo: eu te farei sábio para que possa conduzir o meu povo. Meus queridos, eu gostaria que nessa noite, ao chegar na sua casa, coloque o seu diploma na presença de Deus e peça a Deus: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa conduzir o meu povo, o seu povo. E ao conduzir o teu povo, Senhor, eu possa conduzi-lo de acordo com a sabedoria dada pelo Senhor. Aí Deus vai usar o seu conhecimento. Deus usa o que nós temos para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Mas é ato de Deus, é vontade soberana de Deus, é direção de Deus para as nossas vidas, de acordo com o querer dEle, para a honra dEle. E depois Deus dirige a Salomão dizendo: darei também riquezas. Eu traduzo essa questão darei riquezas da seguinte maneira: darei-lhe condições plenas para o exercício da obra que tens. Darei condições para que exerça o seu ministério. Pode ser que em algum momento você vai perguntar: Senhor, e agora? Eu gostaria que você guardasse consigo: nada falta àqueles que são cuidados por Deus. Darei condições plenas, como tem dado o André Jumper, como tem dado os nossos professores, como tem dado a cada um de nós, como igreja. Um servo a serviço do Senhor tem do Senhor todos os recursos necessários para o exercício do seu trabalho, para a glória de Deus. É isso que faz de nós diferentes. Nós não confiamos nos príncipes, nós não confiamos nos cavalos, nós não confiamos nas nossas riquezas angariadas, nós não confiamos no nosso pagamento e nosso salário. Nós confiamos em Deus, que pega o pouco nosso e o traduz em muito para a glória dEle, para o louvor dEle. Isso faz de nós um povo grato, cada vez mais grato, e um povo que entende o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que vocês sejam servos a serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Nós vamos entoar um cântico. Esse cântico tem uma história interessante. Esse hino foi composto por São Patrício, que no quinto século da era cristã, como cristão comprometido com o Evangelho, olhou para uma nação, para um lugar distante, os confins da terra conhecida em sua época. Olhou para as terras que hoje chamamos de Irlanda e viu ali um lugar pagão. E ele disse: Senhor, me dá a visão de ver toda essa terra saindo do paganismo. Dizem que Patrício encontrou a Irlanda pagã e deixou-a como nação cristã. As sementes do Evangelho foram plantadas ali. Como eu disse, o hino é bem antigo. Talvez você não conheça a melodia, com certeza lhe é familiar. Então acompanhe e empenhe o coração nisso.
Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. De noite e dia tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino imortal, posso eu chegar à vitória final, e a cada passo eis minha oração. Sê minha vida, sê minha visão. Ainda que o nosso amor seja pequeno ao Senhor, nós te amamos. E nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, que tu nos ajudes a ser retos, fiéis, com o coração limpo perante a tua face. Pedimos-te, ó Deus, que nos dês a consciência a todos de que somos servos teus, para ministrar ao teu povo. Dá ao teu povo, Senhor, especialmente aqueles que são ministros da tua palavra, o senso de julgar com retidão o povo, e saibamos todos nós discernir entre o bem e o mal. Mas nós carecemos de ti, Senhor, para que isto aconteça. E pedimos-te que aos que se graduam nesta noite, que tu dês a eles e a nós mais velhos, não somente longevidade, mas nos dês sabedoria, nos dês coração sábio, nos dês inteligência. Ó Deus, ajuda-nos a querer o que nos queres dar. Senhor, põe a tua boa mão sobre estes homens e mulheres que estão aqui nesta noite e que vão, melhor formados, exercer a função de servos. Dá-lhes este senso profundo no coração. Rogamos-te que a tua graça os assiste enquanto eles ensinam ao teu povo, enquanto eles pastoreiam o teu povo, enquanto eles governam o teu povo, enquanto eles proclamam a tua palavra ao teu povo. Rogamos-te estas graças pela mediação de Jesus, merecedor de todas as bênçãos que nós recebemos de ti, hoje e sempre. Amém. Como diretor do Jumper, normalmente eu iria pedir a outro dos colegas que fizesse, mas eu quis a oportunidade de forma especial. Eu vejo muitos de vocês que me são queridos. E enquanto em outros anos tive muitos daqueles que foram meus alunos e trabalharam proximamente comigo, se formando, neste ano eu olho para pessoas que me são queridas, mas com quem eu não tive o tempo que queria ter tido, as oportunidades em sala de aula que gostaria de ter tido. Alguns poucos de vocês tiveram uma matéria ou outra comigo, algum contato. Acabei sendo mais diretor do que professor para vocês. Então vai aqui a última chance de compartilhar o coração e dizer algumas poucas palavras.
Geralmente, nossa cerimônia de formatura, graduação, inclui algumas palavras que são ditas aos formandos, outras que são ditas da parte da igreja, por pessoas que têm essa representatividade, e que são ditas aos professores e à comunidade, e ditas aos professores diante da comunidade. E aí algumas palavras são ditas para aqueles que testemunham esse momento. Eu falo para vocês, e vocês são testemunhas aqui com Deus. Muito comum olhar para o que Paulo discute em Filipenses e aquilo que nós chamamos de a jactância paulina, justificada, mas aquele momento no qual ele fala de seu orgulho, e localizarmos mal onde é que a passagem começa. Nós olharíamos para o versículo 2 no capítulo 3 de Filipenses, onde ele fala: acautelai-vos dos cães, ou então olharíamos direto no versículo 3, onde ele fala: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. E logo em seguida o raciocínio dele no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. E aí ele começa a dizer por que é que ele poderia confiar na carne, como se fosse olhar por esse standard, ele seria melhor que os outros. E de certa forma, é um erro, mas um erro fácil para aqueles que se esmeram no estudo da palavra, confiarem na carne. Confiarem em suas habilidades. Vocês foram testados e aprovados. Em alguns momentos vocês foram apertados e sobreviveram. Vocês tiveram que cumprir prazos e tiveram que demonstrar diante desses senhores aqui, e eu sei que eles são às vezes osso duro de roer, tiveram que provar a capacidade de pesquisa, de reflexão independente. E depois disso é fácil dizer: não, eu estou preparado. No entanto, eu sugiro a vocês que lembrem duas coisas. Primeiro, o versículo 1, onde o começo do raciocínio de Paulo se mostra mais claro, onde ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E aí é que ele diz: não me desgoste a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E aí é que ele vai falar dos problemas, aí é que ele vai dizer: se alguém pudesse confiar na carne, eu poderia. Mas primeiro ele diz: alegrai-vos no Senhor. E então ele prossegue para dizer: mas todo o meu orgulho na carne e qualquer tendência que eu tenha de achar que posso descansar nos meus louros, cai por terra, é lixo. Se não tiver a sua existência, seu propósito, sua motivação, derivado da obra de pregação do Evangelho, da obra do Senhor, da obra da graça do Senhor. Vocês ouviram a pregação, e eu os encorajo a gravar no coração o que ouviram. E a minha palavra para vocês, de despedida, de parabéns, como aquele que é responsável pela gestão da instituição, colega par destes homens que estão aqui. Alegrai-vos no Senhor, porque ainda que vocês sejam pessoas que até poderiam acreditar que tinham na carne algo do que se orgulhar, vocês sabem que tudo isso é lixo, se não estiver colocado a serviço do Senhor. Que Deus os abençoe. E eu quero, em nome da Junta de Educação Teológica, dirigir-me aqui especialmente aos docentes. Quero saudar aqui o reverendo Jailton, que é membro da JET, e nós estamos representando a Junta nesta solenidade com o objetivo de trazer a todos uma palavra de saudação. Aos professores, nossos irmãos em Cristo Jesus, pessoas que têm devotado a sua vida ao trabalho da pesquisa bíblica, ao trabalho do magistério teológico. Nós estamos gratos a Deus por sua vida, temos constantemente recebido relatórios que mostram atividades sem cessar da parte dos irmãos. Todos estão caminhando e desgastados até pelo excesso de trabalhos,
mas ao mesmo tempo são pessoas a quem o Senhor confiou esse legado. São pessoas privilegiadas pelo fato de poderem discipular outros. É uma coisa bendita. Ver irmãos progredindo nas suas pesquisas e caminhando por suas próprias pernas é uma graça, é um privilégio alto. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, está aqui o presidente que não me deixa falar outra coisa, espera dos amados irmãos toda a sua ajuda na liderança dos seminários da igreja. Nós estamos trabalhando exatamente neste momento em buscar conteúdo programático que seja destinado a todos os seminários, não é isto? E quem nós elegemos como aqueles que hão de estudar mais profundamente o conteúdo programático que deve ser ensinado nos seminários? Exatamente este grupo de obreiros da casa do Senhor. Eu creio que, de tudo quanto já se tem dito aqui, nós poderíamos sim continuar pensando em Filipenses e dizer que os irmãos têm como paradigma único o Senhor Jesus, certamente, mas exemplos concretos de obreiros da antiguidade tem o apóstolo que lhes diz: prossigo para o alvo. A tarefa não está acabada, há gente que vem atrás, pessoas que precisam ser cuidadas, conhecimento que precisa ser desenvolvido, encorajamento que precisa ser dado. Há muito trabalho, há muita coisa para fazer. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por sua Junta de Educação Teológica, tem confiado este expediente a vários irmãos, mas especialmente a vocês. E o nosso desejo é que Deus prospere o seu caminho, Deus lhes dê capacidade de continuar trabalhando para a glória do Senhor, que dê a vocês capacidade e simplicidade de continuar no propósito do discipulado, e que, acima de tudo, a vida de vocês, tanto no Jumper, que é o seu centro especializado, quanto particularmente, seja profundamente abençoada. Os frutos advenham do ministério, e que vocês se alegrem sim com todas as coisas que estão acontecendo, com mentes mudadas, com conhecimentos desenvolvidos, com aquela oportunidade de repartir a fé com muitas regiões, coisas que a gente não consegue medir. E que Deus lhes abençoe muito, professores do Jumper, professores e professoras, gente que está envolvida e comprometida nesse ministério. Que Deus lhes recompense e os anime. Amém. Cumpre-me dar uma breve palavra a esta seleta congregação, as pessoas que acompanharam os alunos aqui essa noite, certamente são aquelas que são mais chegadas a cada um deles, os seus pais, irmãos, amigos e, sobretudo, filhos e cônjuges. E eu sei que professores são conhecidos na casa dos alunos, principalmente pelas esposas, não é verdade? Muitas esposas, você é o professor tal, sou eu mesmo. Então eu sei que eu já sou conhecido por lá. Vocês estão terminando, queridos, esse curso, concluíram, e agora certamente terão um tempo diferente, junto com essa congregação de pessoas que são as suas pessoas mais chegadas e íntimas. E
E eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa congregação, a esses pais, irmãos, amigos, filhos, filhas, esposas, esposo, não é? E dizer que vocês, grande parte da honraria acadêmica que eles vão receber nessa noite é de vocês, porque vocês estiveram lá sustentando com apoio, com ombro, com consolo, com as suas orações, com tantas coisas que só vocês sabem quais foram. E por essas coisas, eu, como professor da casa, quero agradecer a essa congregação. Como é que você pode e deve continuar a abençoar esses nossos agora mestres, doutores, especialistas que recebem seus graus nessa noite? E como hoje é a noite das exortações paulinas, quero também deixar uma exortação que vem do apóstolo Paulo, que é a oração que devemos continuar a fazer por esses irmãos queridos. Paulo diz, quando escreve aos Colossenses, uma igreja pela qual ele nunca tinha sequer passado, ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A palavra que Paulo usa aqui para luta é a palavra agonar. Uma grande agonia, uma luta em oração. E eu tenho certeza que você fez isso. E você deve continuar a fazer isso por esses irmãos. Qual era a oração de Paulo nessa luta? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O diploma é importante, a honraria é importante, o título que você tem é importante, mas esse sustento, esse pedido, essa oração pelo conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, que tantos aqui fizeram por você, tem que continuar, para que você, de fato, cumpra o ministério que Deus te deu. Que Deus abençoe essa seleta congregação de irmãos que sustentaram cada um de vocês, é a nossa oração. Esse é o momento onde os alunos recebem os seus diplomas e os capelos. Duas explicações antes e uma palavra de gratidão. Nós agradecemos aos nossos irmãos da Igreja Reformada ou Igrejas Reformadas da África do Sul, que estão aqui. Eles fazem parte de uma delegação mista de homens que representam a denominação, através de sua comissão de relações eclesiásticas, que representam a escola de teologia da universidade da denominação e a própria escola de teologia e preparo de pastores, semelhante ao Jumper, que é ligada à universidade, mas que está diretamente subordinada à denominação. E eles estão aqui, são estes homens que estão aqui à frente, e nós lhes damos as boas-vindas e agradecemos a presença e a destra da comunhão aqui nessa cerimônia. Para que todos saibam como é que essa parte funciona, Dr. Alderi Matos, como secretário da Câmara de Pós-Graduação, vai chamar os alunos que receberão seus diplomas e então o capelo. O diploma é aquilo que comprova a conclusão do curso, o capelo é aquilo que confirma a outorga do título. O capelo representa na pós-graduação a cobertura da autoridade que é recebida. Vocês podem não acreditar, mas essa coisa engraçada que nós usamos é um capuz.
Depois lá no final eu posso até mostrar que dá para usar como um capuz. Só é estilizado. E esse capuz representa já há séculos e séculos, desde o começo do que mais tarde viraram as universidades. Ele representa a cobertura que simboliza a autoridade de outras pessoas, dizendo: essa pessoa provou sua maestria, essa pessoa provou sua capacidade de estudo independente. Então, começando desse lado, quando chamados, os alunos receberão das mãos do reverendo doutor Valdeci, acompanhado, ele vai chamar outros colegas para outorgarem o diploma. Ele fica aqui, pega os diplomas, chama os colegas que outorgam. Se você quiser posar para fotografia, só não gasta muito tempo, porque tem outros que vêm atrás. E daí atravessa para esse lado, onde eu, com o auxílio de algumas das pessoas que estão presentes conosco, dos nossos convidados, vou encapelá-los e declará-los, então, titulados. Doutor Alderi. Irmãos, boa noite. Como foi informado, então, nós vamos chamar os nossos queridos formandos desta noite, que deverão vir primeiro aqui para receber o seu diploma das mãos do doutor Valdeci e depois dirigir-se ao outro lado para a colocação do capelo, que simboliza o grau que está sendo conferido a cada um dos formandos. Mas eu quero pedir que cada formando aguarde só um momento para que eu forneça umas rápidas informações, não somente o seu nome, mas o seu curso, a sua área, e algo que temos fornecido a cada formatura, somente para a informação dos nossos amigos e irmãos que estão presentes conosco, o título do trabalho de conclusão do curso. Assim os irmãos podem ter uma ideia do tipo de assuntos, do tipo de temas que têm sido objeto das pesquisas feitas pelos nossos alunos, pelos nossos formandos aqui no Centro de Pós-Graduação. Então, ao mencionar o nome, eu gostaria de convidar a pessoa citada para colocar-se de pé, esperar essas informações e então prosseguir para a recepção do seu diploma. No mestrado antigo, nós temos um formando, Cláudio Aragão da Guia, então na área de aconselhamento, e o título do seu trabalho de conclusão é Atenção, Viver e Morrer, uma visão bíblico-histórico-teológica da morte e a audácia da esperança cristã, auxílio para o aconselhamento bíblico eficaz. Vira para lá, querido. Esse capelo representa o título que você recebe. Ele é um investimento, de certa forma, de autoridade não secular, mas acadêmica. Ele significa que você comprovou a sua maestria de uma área do conhecimento e, ao dar-lhe esse capelo, eu lhe declaro diante de todos aqui, mestre, e rogo a Deus que você seja um mestre a serviço dele. Amém. Nós temos 2 cursos de mestrado no nosso centro de pós-graduação. E agora então nós vamos chamar os formandos do que chamamos mestrado em divindade, o MDiv. Carlos Roberto Pereira da Silva está se formando na área de pregação e o nome do seu trabalho foi A Pregação e a Cultura, a relevância da pregação bíblica
na cultura contemporânea. Reverendo Roberto Brasileiro, por favor. Querido irmão, nós colocamos esse capelo porque reconhecemos o seu trabalho. E como mestre com concentração em pregação, é um compromisso seu com Deus e, de certa forma, de representar-nos como instituição onde o Senhor lhe colocar. Então é com alegria de coração que nós juntos te fazemos aqui mestre. Que Deus te abençoe. O nosso próximo formando, ainda no curso de Mestre em Divindade, o MDiv, Carlos Souza Mendes. A sua área é aconselhamento e o tema do seu trabalho, um assunto bastante complexo, vencendo a dor da pornografia, uma proposta de aconselhamento bíblico a pessoas escravizadas pela pornografia. Nós colocamos em você esse capelo, tradição antiga, porque você passou os testes necessários e demonstrou o seu domínio como mestre sobre uma área. Mas é um investimento e é um investimento que Deus faz. Eu lhe confiro o título, nós te fazemos mestre, e junto com ele todas as prerrogativas, mas também as responsabilidades. Que Deus lhe abençoe no uso desses. Uma pessoa que está se formando na área de filosofia, no MDiv, e que escreveu o seu trabalho sobre como os pressupostos feministas cerceiam o efetivo ministério da mulher na Igreja de Cristo. Elizabeth Stowell Charles Gomes. Mãe, que privilégio. Aprendi a ler com você, a falar com você. Esse capelo representa o fruto do seu labor, do seu trabalho. Ele é fruto e presente da graça de Deus. E é com alegria no coração que nós te fazemos mestre. Eu rogo de Deus que te abençoe e use, continue usando no trabalho dele. A propósito, irmãos, nós temos 12 formandos presentes, então um número bem significativo, né? Um número bíblico, graças àqueles que faltaram, né? Por causa de algumas ausências, então nós ficamos com o número 12. A outra implicação não faz parte disso. São os 12 direitinho, 12 bons. José Alex Barreto Costa Barbosa está concluindo o seu curso na área de aconselhamento e o seu trabalho de conclusão, pastor reformado, conselheiro bíblico por definição.
Alex, é uma alegria te conhecer, é uma alegria nesse instante depositar sobre você esse capelo, mas ele é uma responsabilidade. Nós te fazemos mestre pela autoridade que a igreja nos dá, pela autoridade conferida pela Junta de Educação Teológica, porque nós cremos que você vai usar sua maestria para abençoar a igreja. Que Deus te abençoe. O nosso próximo formando é da área de Antigo Testamento e escreveu sobre o tema Consagração Total ao Senhor, a essência do culto no Antigo Testamento. José Kleber Fernandes Calisto. Reverendo Carlos, me auxilie, por favor. Querido irmão, pelo seu trabalho, pela fidelidade demonstrada, pelos testes, nós lhe damos esse capelo que representa o título que ora conferimos. Nós te fazemos mestre, mas rogamos a Deus que seja para a honra e glória do nome dEle. Use bem com o título, você recebe as prerrogativas e também as responsabilidades. Que Deus te abençoe ricamente. Júlio César Bueno de Oliveira, da área de Teologia Sistemática, e a sua pesquisa foi sobre o particularismo étnico judaico contrastado com o universalismo étnico soteriológico do Evangelho de João, um estudo sobre expiação particular. Querido, o título vem acompanhado de uma demonstração, um capelo, e representa o fato de que você é reconhecido como mestre. Nós te fazemos mestre por esse ato e rogamos que Deus te abençoe, multiplique os seus esforços para o reino dele e te encha de graça. O nosso próximo formando, que é da área de História, coincidentemente escreveu o seu trabalho de pesquisa sobre um ex-pastor desta igreja em que nos encontramos neste momento, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. O título do seu trabalho: A Trajetória do Velho Mestre, uma biografia do reverendo José Borges dos Santos Júnior, um recorte historiográfico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Luiz Alberto de Castro. Amado irmão, é um privilégio colocar em você esse capelo que simboliza aqui diante de todo mundo o fato de que te fazemos mestre pela autoridade que a igreja nos confere. Declaramos que você tem a maestria por sobre o seu assunto, por sobre a sua área, mas junto com isso, junto com este ato, as nossas preces, o nosso pedido a Deus e a esperança firme e confiante de que você vai usar para a honra e glória dele, como tem feito. Que Deus te abençoe ricamente. O último dos formandos do mestrado em Divindade, também na área de História, Wilson Porte Jr., que escreveu sobre Benjamin Keach e o Pacto da Graça,
a teologia de um batista reformado do século XVII. Querido irmão, o privilégio é nosso de conferir a você isso que é um privilégio. Nós te fazemos mestre, nós declaramos diante dos outros, pela autoridade que nos é concedida, você agora possui a autoridade de alguém que é mestre nas coisas do Senhor, na teologia, no seu campo de estudo. Use isso para a glória do Senhor, use isso para que a igreja brilhe. E eu lhe garanto que a sua alegria será ver o Senhor glorificado através dos seus labores. Que Deus te abençoe, querido. Temos agora os dois formandos de nosso outro curso de mestrado, que é o mestrado em Teologia Sagrada, inicialmente na área de Filosofia, Ivan Cláudio Pereira Borges. Ele escreveu a sua dissertação, agora não se trata simplesmente de um trabalho de conclusão de curso, ou de uma monografia de conclusão, mas de uma dissertação, a racionalidade hipermoderna e as aporias no discurso evangélico contemporâneo brasileiro. Esse é o tipo de título para teologia filosófica. Ivan, meu querido amigo, é uma alegria colocar aqui esse capelo em você, que representa a dignidade, o respeito e as responsabilidades do título que lhe é conferido. Use isso para a honra e glória do Senhor, use com alegria. Parabéns pelo trabalho feito, nós te fazemos mestre. Na área de aconselhamento e com uma dissertação sobre o aconselhamento bíblico sob a perspectiva da criação, queda e redenção. Uma análise crítica radical sob a perspectiva da tripla ideia da lei. Renato Herle. Nós colocamos aqui esse capelo na presença de todas as testemunhas como símbolo. Nós fazemos de você mestre nesse instante. É assim que antigamente se declarava uma colação de grau. Nós te fazemos mestre. Por causa do trabalho demonstrado, dos esforços, rogamos de Deus as bênçãos, os privilégios que acompanham esse título são seus, mas para serviço do Senhor. Que Deus prospere esse serviço e te abençoe, querido irmão. O nosso único formando desta noite no curso de doutorado em ministério, Adão Carlos Ferreira do Nascimento, que escreveu o seu projeto ministerial a respeito do seguinte tema: a instrução aos candidatos ao presbiterato como instrumento de prevenção de conflitos na igreja local entre pastor e presbítero.
Reverendo Adão, eu tenho o privilégio de saudá-lo. O senhor me saudou quando eu cheguei no seminário de Campinas, em 72. O senhor já estava no seminário. Fomos companheiros, amigos, inseparáveis ali no seminário naquela época. Somos da mesma região, todos dois do Minas Gerais. O senhor é o nosso vendedor de livros, é o homem que marcou nossas vidas. E me levou para trabalhar com o Reverendo Carlos. O Reverendo Carlos é o pastor da igreja, e você que me apresentou e disse, pode confiar nesse seminarista. Então, eu creio que o doutorado do ministério faz bem na sua vida. Querido Reverendo Adão, nós temos juntos aqui esse privilégio de fazê-lo doutor, de declarar diante dessas testemunhas que nesse instante o irmão recebe o título devidamente aprovado por aqueles que podem, porque receberam por delegação e não de moto próprio. O poder para conferir-lhe esse título, assim como declarar que o irmão merece as honras, os privilégios que são relacionados a esse título de doutor em ministério, mas com o coração de companheiros e parceiros, nós como escola e eu como irmão, lhe lembro que esse título confere honras, dignidades e responsabilidades. Eu estou certo de que Deus o usará para que esse título em sua vida traga honra e glória somente para o nome do Senhor. Mas a alegria será sua. Que Deus abençoe os nossos queridos formandos. Porque no processo de ensino-aprendizagem é um processo complexo. Acontecem muitas coisas quando nós nos vemos, nos corredores, nos momentos informais, em sala de aula, e nem sempre nós temos a oportunidade de ouvir a ação de graças dos alunos entre nós. E por isso eu quero convidar o Cláudio Aragão da Guia, e traga a sua caneca, por favor, para você mostrar para as pessoas antes de você falar, tá bom? Ele vai dar uma palavra de agradecimento a Deus nesse momento. O primeiro privilégio é este, uma belíssima caneca, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Somos gratos por esse mimo. Irmãos, atendendo um pedido do reverendo doutor Davi Charles Gomes, muito digno diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, nós estamos aqui para um breve testemunho, e eu penso que falo em nome de todos os colegas formandos desta noite. Com alguns deles frequentamos e recebemos instrução em vários módulos, o que estreitou os nossos relacionamentos. E nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que nos concede de servirmos ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós rendemos graças a Deus pelo privilégio que também nos concede de podermos conhecer os irmãos e receber dos irmãos uma parte daquilo que os irmãos também têm recebido do Senhor. Eu diria, sem qualquer exagero, que a minha vida, o meu ministério pode ser marcado, dividido por dois momentos, antes e depois do Andrew Jumper. Já tive oportunidade de dizer isso em uma outra ocasião. Eu vejo este centro de excelência como a terra que mana leite e mel, onde nós podemos não só receber de vocês instrução, conhecimento, mas também esse relacionamento que fortalece
a percepção do que é ser um pastor, um ministro de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês com quem privei nestes anos, especialmente Reverendo Vadislau, sua esposa, que nos acolheram em casa com todo carinho, atenção, sem medir esforços, e a todos os demais que têm sido pacientes, que têm nos recebido, nos acolhido e que, por fim, foram longânimos em nos aprovar, de modo que rendemos graças a Deus pelo que Ele tem realizado na vida do Andrew Jumper e, por extensão, na vida da nossa igreja. Alguém já disse que a eternidade é que poderá revelar a extensão daquilo que vocês têm semeado, do trabalho que vocês têm realizado e que tem passado pela vida de cada um de nós e de tantos quantos já passaram pelo Andrew Jumper. Eu quero concluir essa breve palavra de gratidão a Deus e a todos vocês com uma pequena oração, que eu creio seja também a oração de todos nós que aqui estamos. E a oração diz assim: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Muito obrigado. Fiquemos em pé e encerremos essa cerimônia com a palavra de oração e gratidão ao nosso Deus. Ó Deus, te damos graças por essa noite, pelo privilégio de compartilhar com os irmãos que terminaram mais uma etapa da sua vida e foram laureados esta noite. Damos graças pelo privilégio de termos podido participar, ainda que de maneira modesta, na formação deles, porque nós sabemos que é o Senhor que de fato prepara e pelas circunstâncias capacita aqueles que desejam usar no teu reino. Te agradecemos pelas famílias aqui representadas e presentes, te agradecemos pelos irmãos da Universidade da África do Sul e da Igreja Reformada da África do Sul que aqui estão conosco nesta noite. Agradecemos a presença dos teus servos que aqui representam a Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa mantenedora, reverendo Roberto aqui, reverendo Carlos Aranha, que é o pastor da igreja que nos acolhe, reverendo Wilson, representando a JET, todos os queridos irmãos que aqui se encontram. Senhor, por tudo te rendemos graças, agradecendo por esse tempo juntos também. Despede-nos com tua paz, com tua bênção, e pedimos que nos uses para a tua glória, não levando em conta os nossos pecados, mas na tua muita misericórdia. Lembra de nós, na mediação do teu Filho Jesus, porque é por meio dele que nós oramos agora. Amém.